Nos últimos 6 anos, a população acima de 60 anos cresceu quase 20% no Brasil. A expectativa é a de que em 2030 o número de idosos no nosso país supere o número de crianças, tornando o Brasil o 5º país no mundo com mais pessoas com idade superior aos 60 anos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e do Ministério da Saúde. Além do número maior de idosos, a expectativa de vida no Brasil alcançou em 2018 a maior marca da história, 76 anos. Com mais idosos e com mais tempo de vida, como alcançar e viver a velhice de forma saudável? É o que vamos discutir no programa deste mês. Fique ligado, o 2 Pontos começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o retrocesso. Olá, seja bem-vindo ao 2 Pontos. O tema neste mês é a vida do idoso. Para conversar conosco, nós recebemos 2 pesquisadores da UFMG de áreas diferentes do conhecimento. No nosso estúdio, a professora e coordenadora da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Maria Aparecida Bicalho, e o professor do Programa Atividade Física e Saúde do Idoso do Departamento de Educação Física da Universidade, Franco Nossi. Obrigado pela presença, professores. Para a gente começar, tem uma definição da Organização Mundial da Saúde que considera a pessoa idosa nos países em desenvolvimento aquela pessoa que está acima dos 60 anos. O que muda, professora, na mente e no corpo da pessoa para, a partir dos 60, ela ser enquadrada em um novo grupo, ela ser chamada de idosa? A Organização Mundial de Saúde, a maioria dos países adota 65 anos. No Brasil, adota-se a idade como 60 anos. Só que esse envelhecimento ele não é um processo estanque, que acontece da noite para o dia. Então, ele vai acontecendo ao longo do tempo devido às modificações fisiológicas que o nosso organismo sofre, como um todo. Então, desde o cabelo, a pele e os órgãos internos, o coração, pulmão, intestino. Então, a gente passa por esse processo de envelhecimento, inclusive composição corporal, que é modificado. O professor Franco fala com maior propriedade a respeito da perda de massa muscular, a perda de massa óssea, aumento de gordura corporal, né? Então, é um processo que vai acontecendo ao longo dos anos e que a gente adota até por uma questão legislativa, a definição no Brasil como 60 anos, mas é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo que torna o indivíduo mais vulnerável. E esse processo é absolutamente individual. Uma pessoa não envelhece igual a outra, né? Nós temos pessoas, indivíduos idosos de 80 anos, que são considerados idosos robustos, que estão lá com o professor Franco, principalmente, fazendo atividade física e cuidando da sua saúde. E temos pessoas de 60 anos que têm um organismo muito comprometido e que são vítimas de consequências e sequelas de doenças graves, né? Que aumentam a incidência à medida que a gente envelhece, como as doenças cardiovasculares, as doenças neurodegenerativas, dentre elas as demências e principalmente a demência de Alzheimer, por doença de Alzheimer, e as doenças neoplásicas que acometem essa população. Então, a primeira causa, inclusive, de mortalidade na população são as doenças cardiovasculares, em segundo lugar, as neoplasias, e nós ainda temos uma incidência grande de causas externas, especialmente, né, nas nossas grandes cidades, né, cidades metropolitanas, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, e pacientes que são vítimas não só de acidentes por consequência da violência, mas consequente, por exemplo, a quedas. E aí é um momento até para prevenção de quedas, onde o professor Franco atua muito bem lá na educação física. Então, o processo de envelhecimento é um processo que se dá ao longo do tempo, torna as pessoas mais vulneráveis às doenças, a internações e a óbito, né?
E ele é uma consequência do seu modo de vida, né, e das doenças que você tem ao longo da vida, e absolutamente individual. Eu não vou envelhecer e estou envelhecendo igual o Franco, né? Nós temos diferenças. E dentre as regiões do país também, a gente tem um país absolutamente diferente de norte a sul, né? Com diferenças socioeconômico-culturais aí, e a população reflete isso, né? Então... Antes de eu passar a resposta para o professor Franco, neoplasia que a senhora falou, desculpa a ignorância. Doenças tumorais, né? Cânceres, doenças malignas. Ah, sim, tá? Então está esclarecido. E professor Franco, para o senhor, quando que a pessoa se torna idosa? Ela pode falar, agora eu estou velho. Não sei se a gente pode colocar dessa maneira, acho que a professora Maria Aparecida, ela pontuou muito bem, né? Principalmente do ponto de vista do envelhecimento biológico, né? Todo esse impacto que provoca, né? Como ela falou também, a questão do declínio, né? Dos níveis de força, acabam impactando significativamente, inclusive na questão da autonomia do idoso, que por sua vez também reflete na questão da fragilidade ou robustez desse idoso. Do ponto de vista psicológico e social, o processo de envelhecimento também vai causar impacto. Do ponto de vista psicológico, a professora colocou a questão das demências, né, que com a maior expectativa de vida acaba que a pessoa vai ficando cada vez mais vulnerável, sujeito, né, a desenvolver, né, essas doenças, principalmente a questão das demências. E do ponto de vista social também é um processo natural. Quando a gente, por exemplo, aposenta, né, acho que provavelmente a gente vai acabar falando desse assunto também, mas quando a gente aposenta existe normalmente uma ruptura muito abrupta, né, porque é um ciclo de amizades que você tem, de convivência, você tem uma quantidade muito grande de horas do seu dia dentro de um ambiente, de uma noite para o dia isso acabou. Então, isso também vai acabar provocando. Acho que falar, né, agora sou idoso, né, tem, como a professora colocou, né, a questão da legislação, que preconiza aqui no Brasil 60 anos, a pessoa passa a se intitular idosa, mas a gente pensa muito da forma contrária, da forma que ela não incorpore isso do idoso, do velho, né? Na realidade, a vida é um processo e ela vai lidando com essas situações. É importante que ela faça transições bem-sucedidas, né? Do nascimento, né? Até faixas etárias mais avançadas, nós passamos por várias transições, né? Como, por exemplo, a teoria, né, psicológica de Bronfenbrenner, né? As faixas etárias, nós fazemos transições, né, da infância para a juventude, da juventude para a vida adulta, da vida adulta, né, para uma vida mais para o idoso. Então, essas transições são muito importantes e o processo acontece. E é multifatorial, né? Por exemplo, prática regular de exercício físico impacta, né, bebida alcoólica, fumo, né, uma série de coisas vão sendo cometidas. Por isso, inclusive, no caso do nosso país, por ter dimensões continentais, a gente observa, inclusive, diferença da expectativa de vida após 60 anos. Existe uma diferença em diferentes regiões do Brasil em função dessas condições que a gente observa nas cidades. Agora, os senhores que estão acostumados a lidar na universidade com o público idoso, tem essa polêmica, terceira idade, melhor idade, o que os senhores adotam? Existe, até recentemente eu participei de um evento onde estava discutindo isso, idoso, velho, né, pessoa idosa, né, a nomenclatura que utiliza é muito variada, né, melhor idade também, né, eu particularmente adoto, né, pessoa idosa, mas a gente trata as pessoas normal, né, a gente até brinca muito, né, nós temos lá no nosso projeto turma de quarta idade, que são pessoas acima de 80 anos, né? E muitas vezes a gente observa que a professora falou, né? Que às vezes estão até numa condição, né, de robustez melhor do que outros mais jovens, na faixa ali dos 60 anos. No nosso projeto também a gente tem atendido pessoas a partir de 45, porque nós pensamos, como o próprio nome do programa, envelhecimento ativo, cuidar de todo o processo. Então, a gente já começa a sensibilização ali a partir dos 45, que é o público que a gente atende. Né?
Agora, o Datafolha soltou uma pesquisa e nessa pesquisa foi levantado que 90% da população brasileira acredita que há um preconceito no país com os idosos. E 31% dos idosos disseram que já foram discriminados por causa da idade. Professora, por que nós temos no nosso país e talvez no mundo todo preconceito com o idoso? É verdade, assim, nós ainda temos muito preconceito. Eu acredito que isso, eu não acredito, isso não é uma característica do mundo inteiro. Tem países como o Japão, por exemplo, onde tem super idosos, muitos idosos com mais de 100 anos de idade, onde as pessoas valorizam esse idoso, principalmente porque a gente tem realmente uma maior vulnerabilidade, um maior risco de perda de autonomia e de funcionalidade. Considerando funcionalidade, é aquela perda da capacidade que o indivíduo tem de realizar as atividades que ele fazia antes. E a autonomia, a possibilidade de planejar e organizar para poder fazer aquilo. Então, ele tem um maior risco disso. E isso vai impactar no processo de envelhecimento, como ele está envelhecendo, né? No processo de dependência ou independência. À medida que a gente envelhece, a gente tem um risco maior de perdas. Então, o idoso ele tem uma tendência a ser mais lento, né? Tanto na marcha, quanto no raciocínio, né? Não é normal, o processo de demência não é normal da idade. Então, isso deve ficar bem claro, porque as pessoas estão assim, ele está velhinho, está ali quietinho, ou está esquecendo as coisas, é normal. Então, a gente tem a perda cognitiva, né, a perda da memória, das capacidades do indivíduo, que é o normal, um envelhecimento, e tem o que é anormal, que precisa ser avaliado e tratado devidamente. Mas, no Brasil, como o envelhecimento foi muito rápido, né, nós rapidamente passamos por uma população muito idosa, né? Hoje, a expectativa de vida média é 76 anos, em 2000 era 70, né? Então, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente e as pessoas não foram preparadas para isso. Eu costumo dizer que a gente, enquanto universidade, inclusive, nós temos que formar as pessoas em todos os sentidos, não só na área de saúde. A gente tem que formar o advogado, para conhecer as leis, a legislação. Cada dia é mais frequente a gente receber demandas do Ministério Público, de algum órgão jurídico superior, que demanda para o médico e para os profissionais de saúde um relatório considerando a situação do indivíduo idoso. Então, isso é muito frequente. As nossas calçadas, né, que ainda não estão, graças a Deus, já estão melhorando muito, mas elas ainda não estão preparadas para receber um paciente, uma pessoa idosa que vai caminhar e tem uma velocidade de marcha mais lenta, tem um passo mais curto, então não está preparada. O sinal de trânsito, né, que é muito rápido às vezes para um idoso atravessar. Então, e essa visão, ela tem que surgir lá do berço, né? Os pais têm que começar esse processo de respeito à pessoa idosa e de valorização do indivíduo idoso e de respeitar a sabedoria, de pontuar a sabedoria. Porque à medida que a gente envelhece, a gente tem perda, sim, obviamente, mas a gente tem um processo de sabedoria, de conhecimento que vai avolumando. Então, a gente tem que aprender a valorizar isso. E isso a gente tem que passar para as populações mais jovens, porque daqui a pouco o Brasil vai alcançar o que a gente chama de crescimento zero. Em 2050, o número de idosos vai ser superior ao número de crianças até 14 anos de idade. E, então, esse processo vai ser muito rápido, né? 2050 está aí, né? Nós, provavelmente, vamos estar no meio da população idosa, né? E quando eu era criança, 50 anos, o indivíduo era um velhinho, né? Hoje, 50 anos, 60, 70, a pessoa está produzindo, né? Nós, né, Fran? Já estamos aí na faixa dos 50, produzindo, trabalhando, né? Então, isso tem que mudar, porque a população está envelhecendo rapidamente, a gente tem que estar
preparado para isso. Enquanto profissionais da universidade, a gente tem que formar profissionais para atender essa população, seja em qualquer área. Como que o senhor tem lidado e visto, professor, esse preconceito com o idoso? Acho que, só complementando, porque a Cida respondeu com muita propriedade, eu acho que nós aproveitamos muito mal o nosso público idoso. Se você comparar como o exemplo que a Cida deu sobre o do Japão, né, completamente diferente, né, uma pessoa idosa, uma pessoa que acumulou muita experiência, muita sabedoria, ela tem uma série de habilidades especiais que você demora anos para desenvolver. Né? A ruptura, principalmente no processo de aposentadoria, ela, unido à cultura que a gente tem no nosso país de não saber valorizar essa pessoa, provoca um dano muito grave, né? Tanto que aí você acaba tendo que ter no poder público uma delegacia específica para os cuidados da pessoa idosa, pelo crescente desrespeito, né? No nosso programa, por exemplo, nós fizemos há não muito tempo atrás um show de talentos. Talentos não é apenas, por exemplo, cantar e tudo, mas nós descobrimos várias habilidades especiais. A gente tinha, por exemplo, um dos nossos participantes lá, ele foi professor de jornalismo na PUC. Hoje ele trabalha com a gente no nosso projeto, dando ideias na área de comunicação do nosso projeto, ajuda no nosso mural, ajuda na parte das mídias sociais. Ele criou um projeto lá de leitura dentro da biblioteca, né? Quer dizer, na realidade a gente tem que saber aproveitar essas qualidades. Teve uma outra pessoa que a gente convidou, né, que ele é até auditor fiscal do estado de Minas, e ele falou muito sobre a questão da segunda carreira. Né? Ele fala vivendo, né, dos 60 aos 100 e mais além. Né? Eu acho muito interessante porque essa segunda carreira, ela pode ser muito produtiva, não precisa de ser talvez essa loucura que a gente vive no dia a dia, no volume de horas absurdo de trabalho, mas você aproveitar melhor as suas habilidades que você desenvolveu ao longo de toda a vida e colocar isso a favor não apenas de si próprio, mas da comunidade, né? E acho muito importante que a gente faça isso para quebrar, mas com certeza, desde o berço, né? O respeito, né, com a pessoa mais velha, né, que adquiriu, né, toda essa sabedoria. A gente nem sabe se a gente vai chegar lá, né? E se chegar, a gente gostaria de ter uma sociedade que respeitasse, né, devidamente a pessoa idosa, não por conta de uma lei, mas por conta da cultura, do respeito próprio com o ser humano, né? E em especial a essa pessoa que viveu tantos anos, né? Está vivendo tantos anos e que tem muita experiência para poder compartilhar com as gerações mais jovens. A gente tem vivido no país, professor, várias discussões a respeito da reforma da Previdência e do tempo de vida que a pessoa vai passar ativamente ali no trabalho. A gente tem alguma forma assim, de conseguir perceber que a pessoa, até os 70 ou depois dos 70, ela vai conseguir se manter produtiva no trabalho sem um prejuízo à saúde, sendo uma questão que seria normativa? Todo mundo, até aquela faixa etária, teria que trabalhar. Acho que até complementando o que eu acabei de falar, o que acontece? Claro que com o envelhecimento vai existindo um declínio, por exemplo, das capacidades físicas, que você pode minimizar esse declínio através de uma prática regular de exercício, mas independente disso, existe um declínio em diversas áreas. Por exemplo, eu não poderia, sei lá, trabalhar na construção civil, né? É difícil, né? Você com 70, 80 anos sendo submetido a um esforço físico desproporcional, né? Apesar que existem alguns idosos aí que são muito fortes, né? Conseguem se manter. Mas eu acho que a questão como vou dizer assim, da segunda carreira, de ver quais são as habilidades que você desenvolveu ao longo de sua carreira que você poderia se manter perfeitamente produtivo, né? A gente oferece lá no nosso grupo, por exemplo, oficinas de artesanato, de uma série de habilidades especiais que você vem construindo nesse processo. Eu, particularmente, o trabalho como professor, como um pesquisador, são profissões que te dão uma longevidade maior, uma vida produtiva. Claro que às vezes você vai reduzir um pouco o ritmo de trabalho, mas você vai desempenhar um papel muito importante. Talvez até na vida acadêmica, talvez não tão na linha de frente, mas um processo de mentoria, né, onde você vai utilizar toda a expertise que você adquiriu na sua carreira em prol de potencializar
O que eu percebo muito, talvez Cida também, é essa quebra das gerações. Quando uma pessoa aposenta, entra uma outra pessoa mais nova, e parece que a gente tem que começar tudo de novo a construir. Então a gente está tendo uma perda, inclusive, de processos de gestão do conhecimento e da informação. Essas pessoas adquiriram muita informação importante que pode ser passada, compartilhada para as gerações mais jovens. Então eu vejo perfeitamente, né, uma pessoa mais idosa inserida no mercado de trabalho, produtiva, depende dela querer, ter motivação para isso. Né? E a nossa sociedade não pode desmotivar essas pessoas, muito pelo contrário, nós temos que valorizar essas pessoas. Mas teria então, professora, que ter uma revisão na questão da previdência, de considerar o que a atividade daquela pessoa exige do corpo dela para perceber se ela vai poder continuar ativa? Essa questão da previdência causa muita polêmica, né? É um assunto absolutamente do momento. Ela tem que ser discutida realmente do jeito que ela é hoje, mas eu acho que não pode ser generalizado. Porque tem idosos que estão plenamente aptos para o trabalho, né? Nós temos exemplos de pesquisadores, professores da faculdade, por exemplo, que têm uma atividade intelectual intensa e que, de repente, tem que parar de trabalhar. Tem a tal da compulsória, né? Tem que parar de trabalhar e estão altamente produtivos. Eu vivenciei esse exemplo na faculdade com um professor com uma capacidade enorme que teve que parar de fazer suas atividades e foi trabalhar num outro centro de pesquisa e continua produzindo talvez um dos maiores talentos da universidade. Dentro da faculdade de medicina tem vários professores que já se aposentaram e que é uma perda, acaba sendo uma perda do conhecimento. Eu acho que essas pessoas elas têm que fazer uma separação mais gradativa, sabe? Esse processo de aposentadoria tem que ser um processo, a pessoa tem que ser preparada para isso, porque isso causa muito transtorno. Para algumas pessoas, isso é uma causa dela ficar mais triste, mais deprimida, entrar num processo de insatisfação. É uma pessoa que sempre produziu, nunca trabalhou em casa, né? E de repente tem uma ruptura do processo. Aí ele para de encontrar com os colegas de trabalho, para de ler para produzir mais, de estudar a possibilidade, a capacidade intelectual acaba sendo reduzida, né? E a pessoa se vê como um objeto descartável. Totalmente. Então, isso é uma situação muito grave. E, igual o professor Franco falou, nós estamos perdendo. Porque no Japão, por exemplo, o idoso é respeitado e valorizado. Então, ao contrário daqui, que o idoso é desrespeitado, vovô, né? Aquela coisa pejorativa. Porque não tem problema se chamar de vovô, desde que não seja pejorativo. Mas ele é desconsiderado. Enquanto isso, as sociedades orientais valorizam aquele conhecimento, aquela experiência, sabedoria adquirida ao longo dos anos. Porque tem aquilo que a gente adquire estudando e aprendendo e lendo, e tem aquilo que vai da sua experiência ao longo dos anos. Então, a gente tem que compensar, valorizar isso. Então, por exemplo, teve um congresso recentemente que teve um professor nosso que está aposentado na medicina e foi trabalhar na faculdade de música. Então, fazendo uma coisa que ele faz muito bem, que é a música, e foi nos presentear com uma palestra de abertura no congresso. Então, isso tem que ser valorizado. E esse processo de aposentadoria, ele tem que ser revisto, mas tem que ser revisto com muito cuidado. Mesmo porque a gente tem diferenças de expectativas de vida muito grandes dentro do país. Então, claro que a gente tem lá idosos que estão lá com 70, 80 anos, na roça, capinando e fazendo trabalho manual, pesado, mas não é o mais frequente. E temos outros que são muito frágeis, que têm que ser cuidados. Então, esse processo, ele tem que ser feito aos poucos, ele tem que ser muito bem pensado e estudado. Não pode ser uma determinação, a partir de agora todos se aposentam e tal. E ainda mais que a gente tem que considerar que muitas atividades trabalhistas hoje, elas levam ao adoecimento também, né? Pelo estresse, pela ansiedade, pela carga de trabalho. E eu acredito que
à medida que você vai envelhecendo, você vai lentificando, né, passando por um processo que você vai ficando mais lento na marcha, na velocidade de processamento, né? Então, o trabalho tem que estar adaptado a isso, porque você não consegue produzir na velocidade que o mercado, principalmente numa sociedade capitalista, exige. Então, você talvez seja muito bem aproveitado numa atividade de tutoria, de mentoria, né? Onde você vai aproveitar o conhecimento e a sabedoria das pessoas, né? Então, isso tem que ser muito bem pensado. Agora, o IBGE fez um levantamento, desculpa, professor, o IBGE fez um levantamento nessa questão da expectativa de vida do brasileiro e nos anos 1960 a gente tinha a expectativa de 54 anos de idade no Brasil. Agora a gente já está aproximando dos 76. Por que uma mudança tão rápida aconteceu, nos parece tão rápida, e aumentou tanto a expectativa do brasileiro, de 54 para 76? Está acontecendo a inversão da pirâmide, né? Etária, né? E como a professora Aparecida falou, essa inversão ela está acontecendo de uma transição muito rápida. Acredito que condições socioeconômicas, políticas têm impactado isso muito. Você tinha famílias, né, muito numerosas, né? Há não muito tempo atrás, né? Década de 50, 60, você tinha famílias muito grandes. Hoje em dia a gente reduziu significativamente o tamanho da família, em especial no Brasil, né? A grande maioria das pessoas tem um filho, no máximo 2 filhos, né? Talvez seria a predominância. Muitos casais optam hoje talvez por nem ter filho, por isso que junto com a questão do aumento da expectativa de vida, né? E a diminuição do número de membros da família, número de filhos, vai acontecendo essa inversão. E essa inversão ela acontece realmente muito rápida se você não tem uma taxa de natalidade, né, que consiga equilibrar o processo. E, obviamente, a melhoria também de algumas condições, especialmente condições de saúde, saneamento, né, que provocavam adoecimento e óbito de uma parte muito significativa da população, né, por causa de falta de infraestrutura, isso melhorou muito a condição. A gente sabe que a gente ainda está longe de ter condições de excelência, melhorou, e a gente espera que a sociedade como um todo continue avançando, porque não adianta eu também aumentar a minha expectativa de vida, mas com uma qualidade de vida ruim, né? Eu preciso de ter boas condições de qualidade de vida, que eu possa continuar sendo produtivo, que eu acho que isso faz parte, não de uma forma que desrespeite o seu próprio corpo, né, seja uma agressão. Realmente existem muitos processos de trabalho que levam ao adoecimento mental e posteriormente ao adoecimento físico, que eu acho que é nessa via, né? Primeiro a gente adoece mentalmente, depois o nosso corpo ele segue esse processo, né, por causa do estresse crônico que a gente é submetido. E complementando até a pergunta anterior, essa transição de carreira ela precisa de ser pensada. Né? Por exemplo, aqui na UFMG tem um setor que pensa isso. Também ainda não está o ideal, né? Que a transição ela tem que ser um processo, não pode ser uma coisa abrupta. Né? Mas no mercado de trabalho normalmente não é isso que a gente observa. Né? A pessoa ela é demitida ou ela é aposentada de forma compulsória e essa transição ela muitas vezes leva a esse adoecimento mental. Você pode observar talvez o aumento do número de casos, né, de depressão, né, e não apenas em idosos, em pessoas mais jovens também, por uma série de motivos. Né? A depressão acaba sendo um processo multifatorial. Naturalmente, uma pessoa idosa ela é mais vulnerável por uma série de parâmetros, né? Em função de um declínio da sua capacidade física, de um aumento de vulnerabilidade a doenças, um problema grave que a professora Aparecida colocou, a questão das quedas, né, que aí a capacidade de recuperação da pessoa é mais lenta. Então, tudo isso vai impactando enormemente. Né, e aí essa transição abrupta, essa inversão da pirâmide, causa um impacto não apenas na própria pessoa, mas na sociedade, que talvez não tenha a capacidade de assimilar com tanta velocidade essa mudança. Né? Como falando apenas de um ponto, o que vem aí é a questão da reforma de uma previdência, fica insustentável, né? Por exemplo.
Agora, antes de falar da depressão e desses problemas como as quedas, a gente já deve ter ouvido os senhores comentando assim, lá na década de 60 viviam 54 anos, mas falam assim, lá nos anos 1960 se vivia melhor do que hoje. Tinha menos poluição, tinha menos ansiedade, tinha menos estresse. Por que então lá, quando parecia que a vida era melhor, as pessoas viviam menos do que hoje, professora? Então, nós temos que pensar assim, primeiro, do aumento da população idosa tem um motivo, né? Então, a gente reduziu muito, como o professor Franco falou, a taxa de natalidade. Por outro lado, com o advento dos conhecimentos técnicos, da melhora das condições de saúde da população, com o conhecimento adquirido e a transmissão das informações para essa população, a gente conseguiu diminuir a taxa de mortalidade. Então, nós diminuímos taxa de mortalidade infantil, né, por causa do saneamento básico que não existia, então as pessoas morriam e isso tudo ia para a expectativa de vida ao nascer com 2, 4 anos de idade. Isso impactava na sua expectativa de vida. Hoje, com as condições de sanitarismo melhores e as condições de saúde melhores, né, especialmente na atenção básica, na atenção primária, porque a gente tem que pensar assim, a atenção primária é muito ruim, o centro de saúde é muito ruim, as pessoas têm mania de falar muito mal da saúde pública, principalmente, né? Eu vou ser atendido no hospital porque é melhor do que na atenção primária. Mas é exatamente o contrário, né? É na atenção primária que a gente faz a prevenção das doenças e o tratamento das doenças, como hipertensão, diabetes, que a gente deve falar um pouquinho mais sobre isso, que são predominantes na população idosa, né? Então, a gente tem que diagnosticar precocemente, tratar essas doenças precocemente, e o Brasil evoluiu nesse sentido. O mundo todo evoluiu nesse sentido, apesar da gente ter uma qualidade de vida melhor, assim, menos estresse, menos ansiedade, menos poluição. Tem um estudo que saiu recentemente, em inglês, apontando a poluição como um dos mecanismos envolvidos em causa de demência, né? Então, a gente tinha muito menos exposição, poluição sonora, poluição do ar. Então, o celular, né, que resolve a nossa vida, né, os recursos de informática hoje que a gente tem, mas, por outro lado, eles são causas de estresse e ansiedade, né? Hoje a pessoa não dorme, porque ela tem um celular lá do lado dela que toca, o WhatsApp chega a noite toda. E a pessoa, né, tem uma dependência, né? A gente tem estudo lá na Faculdade de Medicina mostrando o nível de dependência aos dispositivos eletrônicos. E isso na população idosa também, né? A gente acredita assim, o idoso, mas não tem, idoso dependente do Facebook, né? Assim, então tem a dependência. Então, apesar da qualidade de vida nos anos 60, ela era realmente uma vida mais tranquila, né? A pessoa caminhava mais. Hoje a gente tem que ir para academia para se exercitar, né? Porque também você não pode caminhar na rua, porque é uma questão de segurança. Mas antes as pessoas faziam muito mais atividade física, né? Você tinha menos exposição, menos estresse, menos violência. Então, acredito que a qualidade de vida realmente era melhor. Mas, em compensação, nós avançamos na qualidade do sanitarismo básico, né? Na atenção das condições sanitárias básicas da população, o que impediu muita mortalidade por condições de doenças infecto-parasitárias que estão recrudescendo, né? Haja visto febre amarela, sarampo, dengue, que são doenças lá do passado que estão recrudescendo agora, por uma falta de controle dos órgãos responsáveis mesmo, né? Pela saúde pública. Mas, em compensação, nós tivemos o advento do SUS, né? Que mudou muito a condição de saúde da população, porque quando eu me formei, quando eu era aluno de medicina, a gente não tinha medicamento no centro de saúde do jeito que a gente tem hoje. Tinha medicação em farmácia popular, né? Então, hoje é uma obrigação do Estado e as pessoas têm condição de se tratar. Eu espero que esse programa continue por muito tempo, porque isso tem mudado. Se a gente considerar que as doenças cardiovasculares, entre elas o AVC, né, o derrame, o infarto, são doenças que mais matam no país hoje,
E qual a forma de prevenir, controlando hipertensão, diabetes, colesterol. Hoje, nós conseguimos controlar isso na atenção primária com raríssimas exceções, né? Então, isso é que levou um avanço. Se você diminuir a mortalidade, os indivíduos vão viver mais. Então, isso aconteceu muito rápido por causa dos avanços da condição de saúde mesmo da população, oferta de serviços de saúde e avanços tecnológicos também. Agora, professor Franco, quando a gente está lá com 18 anos e alguém fala de viver até 50, parece muito. Quando a gente está com 20 e poucos, já não parece tanto assim. Então, a expectativa de vida, falar que é 76 anos, às vezes é um pouco desesperador, parece pouco. Se o senhor conseguir me responder, talvez eu fique milionário. Mas tem como a gente fazer alguma coisa ali na faixa dos 20, 30, para chegar até os 100 anos, por exemplo? Para a gente conseguir viver mais? Eu faço muita analogia como uma poupança, né? Tem gente que vive de uma forma muito agressiva, assim, né? Aquela máxima, né? Viver 10 anos a 1000, 1000 anos a 10, né? Eu acho que é tudo hábitos de vida que contribuem significativamente para a sua qualidade de vida, sua longevidade, níveis de risco que você pode acabar se submetendo, né? Então, hábitos saudáveis de alimentação, de prática de exercício, são aspectos que vão impactar de uma forma muito forte a sua qualidade de vida e sua longevidade, né? Você morrer de velhice, entre aspas, né? E a gente tem encontrado cada vez mais casos no mundo de pessoas que passaram dos 100 anos, né? Essa mudança está sendo observada no mundo inteiro, em especial em alguns países muito mais, né? Países que inclusive são estudados porque da longevidade dessa população. Atribuem às vezes a uma dieta mediterrânea, né? a estilo de vida. Claro que o estresse impacta também de forma significativa na qualidade de vida e na longevidade. Então, parâmetros como esse podem ajudar a responder essa pergunta. Como é que a gente pode fazer, professora? O que a senhora acha para eu chegar até os 100 anos? Não, me ensina. Na realidade, a gente tem umas coisas que podem ser feitas mesmo. Tem uns fatores que a gente pode controlar. Então, controlar as doenças, né, assim, hipertensão, diabetes, isso é fundamental. E aí, como a gente vai adolescendo ao longo do tempo, assim, a pessoa acha assim, não estou sentindo nada, então eu preciso tratar. Não é verdade. Porque, às vezes, a hipertensão, por exemplo, ela não dá sintoma. Dá sintoma quando ela eleva muito rápido, quando ela está muito alta. Mas o primeiro sintoma pode ser um derrame, né? Um acidente vascular cerebral. Então, tem que controlar essas doenças muito bem controladas, para que o mais importante não é você viver muito, mas é a qualidade desse envelhecimento. Não adianta o indivíduo viver até os 100, mas acamado, vítima de muitas sequelas de AVCs. Então, isso é um problema, a pessoa viver sem uma qualidade de vida. Então, a gente tem que ofertar uma qualidade de vida, aqueles anos que a pessoa está vivendo. Então, para isso, tem coisas que são fundamentais. Então, a prática de atividade física, comprovadamente, ela diminui o risco de adoecimento, diminui o risco de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, melhora as condições da sua massa óssea, que a gente tem uma tendência de alterar a nossa composição corporal ao longo do tempo. Então, massa óssea e massa muscular, elas reduzem. Por isso que aumenta o risco de fratura, aumenta o risco de quedas. E a massa gorda tem uma tendência a aumentar. E aí está relacionado com as doenças cardiovasculares também, porque é uma concentração na região abdominal que se relaciona com o risco cardiovascular. Então, esse controle das doenças, a atividade física é fundamental. As pessoas falam assim, não gosto de fazer atividade física. Tem que entender atividade física, se você não gosta, vai fazer como remédio, porque senão você vai tomar remédio. E se você, mas eu estou tomando remédio mesmo assim, o fulano que não faz toma muito menos remédio que eu. Mas não é por aí. É porque, talvez se você não estivesse fazendo, você ia tomar muito mais, sabe? Então, a atividade física, eu falo que a educação física hoje já está no caminho certo, porque a gente investe muito mais em ganho de massa muscular, em melhora da qualidade do osso. Então, é uma coisa muito mais científica, né? Alimentação, né?
Mas fulano comeu gordura de porco a vida inteira, e tá aí bem. Mas você tem os fatores que aumentam o risco do indivíduo, né? Os hábitos de vida, cigarro, o fumo, o tabagismo, é uma destruição, né? Ele está relacionado com o aumento de risco de todas as doenças, né? Câncer, doença cardiovascular. Então, está associado com muitos fatores de risco para adoecimento e para morte. Então, fumar, investir em parar de fumar, em cessação do tabagismo, é fundamental. Tanto é que as empresas hoje fazem isso, né? Elas têm programas de cessação de tabagismo para os funcionários, porque ela sabe que ela vai perder os funcionários por doença, por internações. Então, esses bons hábitos de vida, eles têm que ser estimulados. E a questão do estresse e da ansiedade. A gente tem um estudo em São Paulo comparando causas, idade de morte, né? Mortalidade de médicos. E no estado de São Paulo, a média nesse estudo que foi feito baseado em atestado de óbito, de idade, né, de morte em médicas, foi de 59 anos. Em médicos, 69. Então, assim, a profissão também... 59 para 69? Para a mulher e 69 para o homem. Então, isso foi baseado nos atestados de óbito, foi um estudo que foi feito de 2000 a 2010, baseado na informação dos atestados de óbito. Então, isso é muito impactante. Então, será que o médico, por exemplo, se a gente lembrar da nossa discussão a respeito da tempo, né, da idade mínima para aposentadoria, será que tem condição dele manter a atividade do jeito que ele fazia lá com os 20 e poucos, 30 anos, quando ele formou, que dava um tanto de plantão, com 60, 70? Eu acho que é impossível, né? Porque você perde a capacidade, e perde a capacidade, inclusive, de se cuidar. Então, eu dei o exemplo do médico porque está na minha área, mas Sim. É claro que tem situações de alto risco, né, que o indivíduo passa um estresse enorme, né, e que precisa ser considerado. E as condições, às vezes, muito ruins. Mas né? por que haveria essa diferença, professora, entre os médicos homens e as médicas mulheres? Porque eu tenho até alguns dados aqui que falam que as mulheres vivem mais, em geral, do que os homens no Brasil. As mulheres, existe uma feminilização da velhice. As mulheres vivem mais do que os homens. A expectativa de vida de mulheres para homens no Brasil é uma diferença de 6, 7 anos. Então, a mulher vive mais. A gente tem esse processo de feminização da velhice. Mas, então, porque a mulher se cuida mais, a mulher tem menos doença cardiovascular que o homem, né? Ela se expõe menos a alguns fatores de risco e os fatores externos são menos frequentes nas mulheres do que nos homens. Então, as mulheres vivem mais do que os homens, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil especialmente. Mas as mulheres médicas, assim, a explicação para isso seria o acúmulo de tarefas, né? Assim, dependendo da profissão que você tem, isso aí foi um estudo da população de médicos e médicas. Mas se você depender da sua... Certamente, se fizer um estudo em outra profissão, onde você tenha um alto grau de estresse e ansiedade associado, você vai obter uma diferença provavelmente semelhante, porque a mulher costuma acumular muitas atividades, né? E o dia não termina ali quando chegou em casa, né? Às vezes está no meio do dia. Então, assim, a explicação foi essa, e eu acredito que tem a ver com isso mesmo. Agora, professor Franco, a professora Maria perguntou ali da questão se a pessoa dá conta, né, com avançada idade, de fazer tanta atividade. Tem como o indivíduo, o sujeito, seja ele homem ou mulher, como que ele vai perceber que ele não está mais dando conta de fazer tudo o que ele fazia e que ele deve buscar alguma ajuda, ou na atividade física, ou procurar um médico? Qual o sinal que ele vai perceber que ele não está dando conta mais de manter o mesmo ritmo? Eu acho que isso está muito relacionado até às próprias atividades da vida diária, né? Como o envelhecimento é um processo, e esse processo ele pode acontecer de uma maneira mais saudável ou com a perda, né, da saúde, a funcionalidade, de alguma maneira, vai sendo percebida, né?
Agora eu já não consigo mais pegar uma caixa, tenho medo de subir em cima de uma escada ou de um banco, né? Já não tenho o mesmo nível de força para carregar alguma coisa. As mulheres às vezes, costumam fazer a faxina em casa, já começam a se sentir muito cansados ou ter essa dificuldade. Aí começa a se sensibilizar para buscar algum tipo de recurso, né? E, igual, por exemplo, lá no programa nós temos resultados muito interessantes de pessoas que chegaram com um estágio talvez de pré-fragilidade, o pré-frágil, com perdas assim bem acentuadas e se recondicionaram, vamos dizer assim, né? E isso gera uma sensação de felicidade imensa na pessoa, né? A percepção é no dia a dia pela própria pessoa ou por familiares que começam às vezes a fazer algum tipo de comentário e a pessoa, aí é decisão da pessoa buscar algum tipo de ajuda. Seja num programa, que existem vários aí espalhados na cidade, no Brasil como um todo, né? Algumas regiões têm maior oferta desse tipo de atividade. A gente tem algumas instituições, inclusive, que são muito famosas em termos de promover prática de atividade para o público idoso. E isso é muito importante, essa ressocialização, o trabalho realmente físico e mental, né? Porque as atividades não podem simplesmente trabalhar em termos de recomposição de uma força, de flexibilidade, da questão do equilíbrio que vai, né, em relação à questão das quedas, mas a parte cognitiva também, né? Inclusive, tem uns estudos que mostram que a prática do esporte, né, às vezes ela é mais benéfica do que o exercício em academia, muitas vezes, que é uma atividade mais mecânica, e o esporte obriga percepção, tomada de decisão, e isso estimula, né, esse componente cognitivo. Então, é algo muito saudável. E também, a professora Cida comentou um tempo atrás da dependência igual ao Facebook, né? Que é um paradoxo que a gente tem, porque essa questão das gerações, às vezes a pessoa vai ficando mais idosa, fica um pouco afastada desse componente, né, tecnológico. No programa nós temos, um dos projetos que compõe o programa é a inclusão digital, que visa minimizar um pouco esse impacto. E aí gostam, entram nos sites, nas redes sociais e tudo, a gente também dá orientação. Socialização, né? Mas realmente de consultar, por exemplo, você tem tudo hoje praticamente na palma da sua mão, a informação, né? Aonde comprar, onde está mais barato, viagens, né? A indústria do turismo para a terceira idade, obviamente, cresceu muito significativamente, né? A gente faz muitos passeios com eles, a gente estimula que eles façam isso, eles viverem realmente a melhor idade. Agora, nessa questão da atividade física, professor, a gente falou aqui de atividade física e falamos também de preconceito com a população idosa. As pessoas têm uma dificuldade, até brincam, né, que é difícil imaginar os pais fazerem sexo. É mais difícil ainda imaginar os avós fazendo sexo. Como que a pessoa idosa ela vai conseguir manter uma vida sexual ativa depois dos 60, 70 ou 80 anos? Aí tem uma questão até hormonal, né, que tem determinados hormônios que vão perdendo a concentração. A professora até pode falar com mais propriedade do que eu. E, obviamente, a condição física e emocional dessa pessoa. Por que o idoso não pode se apaixonar? Né? Por que o idoso não pode fazer sexo? Isso, inclusive, foi até tema, né, recente, não muito distante aí, da questão das doenças sexualmente transmissíveis na população idosa. Né? Porque aí se sentem mais à vontade, né? Até gostaria que a professora Cida comentasse um pouco sobre esse assunto também, porque isso é uma orientação que a gente precisa de apresentar. Naturalmente, com o declínio de uma série de capacidades, a capacidade física, inclusive, a questão da sexualidade, ela tende a declinar. Inclusive, inventários de qualidade de vida têm uma dimensão sexualidade. Né? Por exemplo, o questionário da Organização Mundial de Saúde, né? O Who Call Old, né? Que é adaptado para a população idosa, tem uma dimensão que avalia a sexualidade, vida íntima, que isso é um indicador de qualidade de vida. Né? Você conseguir fazer sexo, né, numa idade mais avançada, para muitos é um sinônimo de qualidade de vida, de felicidade, de sucesso, mas também, obviamente, tem que ser feito com as devidas precauções, cuidados. Né? Agora, condição para... A pessoa, obviamente, tem que manter, né, todo o cuidado,
É importante também a gente diferenciar o termo exercício físico de atividade física, né? Exercício físico é a prática regular, sistemática, né? E a atividade física é ter uma vida mais ativa, né? Você pode optar por exemplo, em vez de ir de carro, de ônibus, caminhar, né? Em vez de pegar uma escada rolante ou um elevador, subir uma escada, né? Procurar ter uma vida mais ativa, né? Práticas de jardinagem, etc. Mas dessa prática de atividade física, ela ajuda o idoso Com na hora certeza. do sexo? Com certeza, você precisa de ter um vigor físico satisfatório, né? Claro que tem técnica também, né, para poder compensar, vamos dizer assim, mas a condição física é um elemento fundamental. A pessoa está se sentindo bem fisicamente para conseguir também ter qualidade daquele momento íntimo. E professora, nesse aspecto médico, né, da medicina, a gente tem a impotência, tem a frigidez feminina, tem as questões hormonais. Como que fica o sexo a partir dos 60, 70 anos e por aí vai? Tá. Na realidade, existe uma diferença assim, entre o homem e a mulher. Normalmente a mulher... Existe uma diferença da atividade sexual, do desejo sexual na população idosa, porque realmente você tem uma atividade sexual que é diferente. Ela é diferente do que era antes, mas ela não tem que deixar de existir. Como o professor Franco falou, isso isso faz parte da sensação de vitalidade, bem-estar, especialmente para o homem, né? A mulher tem muito mais perda do desejo do que o homem. Normalmente, o que a gente vê, o homem mantém o interesse sexual durante um tempo muito mais prolongado do que a mulher. Mas tem muitas coisas envolvidas, né? A questão emocional, a questão hormonal. Existe uma redução, né, na realidade, da concentração dos hormônios sexuais, que, como existe um declínio uma perda muscular, uma perda óssea, o organismo muda, então a cognição da gente muda, né, a compreensão. Então isso tudo muda, os interesses mudam, né, mas não é para deixar de existir. E também a questão do relacionamento, que às vezes é um relacionamento antigo e que está desgastado, mas não querendo desfazer dos relacionamentos antigos, né, existem muitos relacionamentos antigos que são maravilhosos, né, eu tenho pacientes que assim... é encantador ver o tanto que um é o companheiro e está ali do lado. Então, são relações saudáveis que foram construídas ao longo do tempo e que mantêm um sexo saudável, né? Não com o mesmo vigor que tinha antes. Certamente, a atividade física ela é importante para a manutenção disso, porque você tem que ter uma capacidade aeróbica, inclusive, então isso é importante. E estimula também a produção hormonal, né? Então, assim, não está indicado dar hormônio para todo mundo, né? Senão o povo sabe, tem perda de hormônio, então vão tomar aqui, né? E assim, aí o povo tem, às vezes, efeitos colaterais adversos. Então, lembrando, inclusive, um comentário do professor Franco, essa questão é, inclusive, muito séria, porque a gente teve um aumento de doenças sexualmente transmissíveis, as DST, na população idosa, na população como um todo e na população idosa, principalmente após o advento das medicações, né? Então, o paciente vai tomar um inibidor de fosfodiesterase, né? Cujo protótipo aí é o Viagra, e sai desprotegido, né? Não usa o preservativo, né? Então, isso é um problema. E alguns idosos, inclusive, têm alterações de comportamento na esfera da sexualidade. Então, pode ter uma hipersexualidade, que não era o padrão dele antes, e que ele desenvolve, às vezes, como uma alteração já de um quadro neurodegenerativo. Porque tem áreas do cérebro que estão, algumas vezes, alteradas e que vão levar à hipersexualidade, como leva agressividade, agitação. Então, isso pode ser um comportamento inadequado, né? Então, por conta disso, você pode aumentar o desejo e atividade e de forma desprotegida. Então, um dos problemas que a gente tem é aumento de incidência de AIDS e de outras DSTs, inclusive sífilis, na população idosa. E às vezes não é
diagnosticado. Tá velhinho, não tem. Então, esse preconceito, inclusive, né? Tem pessoas idosas que desempenham muito bem a atividade sexual e sem problema. Eu queria só aproveitar e comentar uma coisa que o professor Franco colocou. Lembrando daquele assunto que a gente estava colocando lá no começo, e que hoje as pessoas têm que estar preparadas para atender a população idosa, e dessa questão de que aumentou muito a indústria do turismo, é que certamente as pessoas, o mercado que investir no atendimento de alguma forma, na atenção ao idoso, né? Seja no turismo, seja na indústria de mobiliário, de roupa, vai crescer, a tendência é crescer, né? Agora, professora, chegando perto ao fim do programa, de forma objetiva, assim, a senhora poderia listar para a gente quais que são as principais doenças que acometem a população idosa e que o idoso tem que ficar mais atento, os familiares e amigos? A hipertensão, o diabetes, a osteoporose, que passa despercebida, porque não tem uma manifestação, pode ser a fratura, né? E as doenças, as neoplasias, né? Os cânceres, as doenças tumorais, que são muito mais frequentes, e hoje a gente está vendo, inclusive, situações do idoso tem um câncer e aparece o outro concomitantemente, né? Porque característica da população idosa. Sem deixar de pensar nas doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson e as demências, né? Então, demência, só pontuando uma questão que o professor Franco falou, que o indivíduo, ele perde, começa a ver que ele está ficando mais identificado, com mais dificuldade, lembrando que algumas vezes ele não percebe isso. E isso, às vezes, é uma característica da demência. Ele não perceber que está esquecendo, ele não perceber que está deixando de fazer alguma atividade. E aí, quem percebe isso é quem está perto. E daí o papel da família. E qual que seria a recomendação, professora? O idoso, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ir ao médico? Teria uma recomendação básica para o idoso? Varia do idoso. Como eu te falei, o envelhecimento é muito individual. Então, tem aquele idoso que tem doenças estabelecidas que precisam ser controladas, e aí vai da dependência do controle, né? Se ela está controlada ou não, a hipertensão. Tem paciente que tem que voltar no consultório uma vez por mês, de 15 dias, porque a pressão está descontrolada, porque a pressão deitada é uma, quando ele fica em pé, ela cai, e ele cai junto com ela, né? Então, difícil. O idoso que está numa fase de progressão de um medicamento, às vezes eu tenho que vê-lo todo mês. Em compensação, tem idoso absolutamente robusto, que está bem, apesar de ter doenças como hipertensão, diabetes, são doenças controladas, e que ele não precisa ficar indo ao médico. Ele vai uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, porque é um idoso robusto, manter a sua atividade física, o sono legal, né? Uma atividade de lazer, que é importantíssima, atividades sociais, né? Lembrar só uma questão, que às vezes o paciente que está tendo um declínio da cognição, ou seja, das funções cerebrais, ele às vezes começa a ter dificuldade no trabalho, né? E aí ele começa a ter mais complicação e dificuldade de executar as tarefas que ele já fazia, que corresponde à perda da funcionalidade, porque ele não tem condição mais cognitiva para fazer. Então, a gente tem, inclusive, que saber diferenciar isso. O idoso que tem perda funcional das atividades de vida diária que a gente fala, por causa de mobilidade, o idoso que tem perda funcional por causa de condição cardiorrespiratória, e o idoso que tem dificuldade cognitiva, de forma atuante. Esse idoso precisa consultar um médico, e se ele é considerado frágil nesse aspecto, ou na tendência de fragilidade, né, no processo de fragilidade, aí o mais indicado é que ele procure um geriatra. E, professor Franco, para a gente finalizar, com relação à atividade física, o senhor pode deixar uma recomendação geral para os familiares de idosos, para os próprios idosos e amigos de idosos, o que seria o ideal em relação à atividade física para o idoso? Olha, lá no programa nós temos idosos que praticam praticamente a semana inteira, e no final de semana são muito ativos, eles fazem diversas atividades, eles têm
Hoje o programa são 5 projetos e 9 atividades, e algumas outras estão chegando. E o ideal é a maior prática possível, né? Mas manter uma regularidade mínima, né? Que também está muito relacionada à questão do nível de fragilidade e robustez. Eu não posso pegar um idoso frágil e colocar ele para fazer atividade, às vezes, com uma intensidade moderada todos os dias, né? Ele tem que se recondicionar, isso também é um processo. Então, ele praticar de 2 a 3 vezes por semana e, a partir do momento que ele tem o prazer pela prática e ele vai se qualificando, né, o seu corpo para conseguir receber uma carga maior de atividade, melhor. Né? É o processo de treinamento. Aí vai ter o idoso mais robusto e ele vai poder aproveitar. Mas, sobretudo, independente do nível de intensidade dessa atividade, é o prazer na prática dessa atividade. Né, o componente psicológico e social que também está inserido. Né? Praticar alguma atividade é melhor do que praticar nenhuma atividade. Então, o ideal é que ele busque isso, em função do problema também da depressão, que é um acometimento frequente na população idosa, eles tendem a ficar mais reclusos. Né? Existem alguns programas, inclusive da própria prefeitura, que está procurando levar o exercício até essa pessoa, mas no sentido de estimulá-la a sair de casa, inclusive. Né? Então, procurar os diversos programas que tem disponíveis, tanto na iniciativa privada, na iniciativa pública, para que possa fazer, melhorando a questão da ressocialização, né? Que com também o aumento da idade acaba perdendo amigos, parentes, a questão dos amigos do trabalho, e participar de grupos de exercício, de atividade, de esporte, traz muito benefício para essa pessoa. Então, obrigado, professores. No nosso Facebook, facebook.com/tvufmg, você vai encontrar os links para conhecer melhor os programas que os professores, nossos entrevistados, coordenam aqui na UFMG. E por lá também você pode enviar críticas e sugestões. O 2 Pontos deste mês fica por aqui. Até a próxima edição.